Shalom, igreja. Boa noite. Quem está feliz, diga um amém. Então olha para a pessoa mais linda que está do seu lado aí e diga boa noite. Diga, que bom que você veio. Amém? Quantos estão com expectativa? Quero que você olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado aí e fale, abra seu coração. Hoje nós vamos começar um novo tema. O tema que nós vamos falar é conectados. E nesses dias nós vamos falar sobre a importância de estar conectados com o Senhor, conexão na vertical, e também conectados com os irmãos, conectado na horizontal. E muitas vezes nós valorizamos demais a conexão com Deus, e é óbvio, tem que ser valorizado, mas preste muita atenção nisso. O nosso relacionamento com Deus, ele vai refletir no nosso relacionamento com as pessoas. A própria Bíblia nos ensina que se nós falamos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, é mentira se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós nos relacionamos. Então o relacionamento com os irmãos, ele define muito, fala muito a nosso respeito. E eu quero falar hoje sobre relacionamentos que nos aproximam de Jesus. Será que nós somos pessoas, um tipo de pessoa que aproximamos pessoas de Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo. E a segunda pergunta que eu te faço é, será que nós estamos caminhando com pessoas que nos aproximam de Jesus? Os relacionamentos são muito importantes, irmãos. E nós precisamos aprender com isso. Talvez assim como eu, um dia que você estava bravo, quem já, confessa aí comigo, quem um dia assim como eu, um dia bravo, disse a seguinte palavra, a maior mentira, presta atenção nisso. Uma das maiores mentiras que nós já declaramos, eu não preciso de ninguém. Quem já declarou isso? Isso é uma grande mentira. Porque o Senhor nos fez para relacionamentos. E uma grande estratégia de Satanás é que nós venhamos acreditar que nós podemos andar sozinhos e nós não precisamos de ninguém. Então uma das maiores mentiras que nós já declaramos é, eu não preciso de ninguém. Irmãos, eu não te julgo. Porque muitas vezes nós estamos frustrados, cansados. E assim como eu tenho certeza que você não é diferente. Em alguns momentos de frustrações ou chateações, o que você mais quis foi se isolar e não quis mais andar com ninguém. E essa é uma das estratégias de Satanás para que a gente venha morrer. Não acreditar em ninguém, não andar com ninguém, não confiar em ninguém. E isso é na verdade uma grande injustiça, irmãos. Porque quantas vezes nós generalizamos e tratamos todo mundo igual por causa de um fracasso ou de uma frustração. E nós culpamos todo mundo da mesma maneira. Então uma grande mentira, irmãos, é nós declararmos, eu não preciso de ninguém. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 5, versículo 7. Preste muita atenção nisso, porque isso aqui é chave para a nossa vida. João capítulo 5, versículo 7 diz assim, o homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Esse texto, depois você lê lá, João 5, está falando sobre o tanque de Betesda, que quando a água se movia, aquele que entrava na água era curado. E é interessante que chega um momento, Jesus chega a um homem que 38 anos está daquele jeito, e Jesus fala, por que você nunca entrou na água? Por que você nunca foi curado? E ele fala, Senhor, eu nunca fui curado porque eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho. Então naquele momento Jesus cura aquele homem. Mas é muito ruim andar sozinho, irmãos. Aquele homem por 38 anos não foi curado porque ele estava sozinho. E às vezes a gente acredita que sozinho a gente vai chegar a algum lugar. Entenda muito isso, irmão. Sozinho você pode ir muito mais rápido. Mas quando a gente está junto com o irmão, a gente vai muito mais longe. Às vezes a gente valoriza a velocidade. A gente valoriza ir rápido. A gente valoriza resultado rápido. Mas na verdade, quando nós estamos em conjunto, quando nós andamos juntos, nós vamos muito mais longe. Agora a grande questão é, nós estamos interessados em velocidade, só fazer? Ou nós estamos interessados, ainda que seja difícil, ir muito mais longe? Porque, irmãos, andar com pessoas é um desafio. E muitas vezes nós não gostamos de andar com pessoas porque pessoas são diferentes. Casamento, o cônjuge é diferente. Filhos, irmãos, amigos, igreja, nós somos diferentes. Mas a pior coisa, preste muita atenção nisso, a pior coisa é andar sozinho. Olha para o seu irmão, diga isso. A pior coisa é andar sozinho. Sabe por quê? Porque se você errar, se você fracassar, se você estiver num momento difícil,
você não tem ninguém para pedir ajuda. E também é uma grande verdade quando está tudo bem. A pior coisa é andar sozinho, porque se eu acertar, se eu vencer, eu não tenho ninguém para celebrar comigo. Então, Deus não nos fez para andar sozinhos. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ter relacionamentos. E uma das estratégias que nós como igreja acreditamos, nós temos o GC, que é o quê? O grupo de comunhão, grupo de conexão, onde ele tem comunhão, tem conexão e tem crescimento. Onde nos conecta para nos relacionar. Onde nós andamos juntos, crescemos. É fácil? Não, não é. Mas a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos, irmãos, a caminhar junto. Diante das dificuldades, diante das diferenças. E o que eu aprendo e eu repito é, sozinho a gente pode ir muito mais rápido. Mas quando a gente caminha junto, a gente vai muito mais longe. Relacionamentos são chaves, irmãos, para a nossa história, para a nossa vida. Eu particularmente, irmãos, eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu não gosto de almoçar sozinho. Eu não gosto de ir no cinema sozinho. Porque para mim a vida não tem graça viver sozinho. Porque eu entendi que sozinho eu não chego a lugar nenhum. E o que eu quero que, como igreja, nós devemos entender hoje, irmãos, é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Às vezes a gente tem uma mentalidade, por causa do nosso ego, da nossa ingenuidade, que a gente sozinho vai fazer alguma coisa. Mas na verdade sozinho ninguém faz nada. Sozinho a gente não conquista nada. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa aprender a entender que o Senhor coloca pessoas para nos abençoar. Entenda isso. Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele. Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar, amém? Mas deixa eu te falar algo importante também. O que o diabo faz? O diabo, tudo aquilo que Deus cria, o diabo distorce, copia e distorce, sim ou não? Da mesma maneira, quando o diabo quer destruir a sua vida, ele também vai usar pessoas. Por isso, irmãos, a gente precisa discernir que tipo de relacionamento nós temos. Que tipo de relacionamento nós somos e que tipo de relacionamento nós temos. Será que nós somos pessoas que nos parecemos com Cristo e aproximamos pessoas de Cristo? E será que nós temos relacionamentos, amigos que nos aproximam de Cristo? Olha o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 133, versículo 1. Salmo 133, 1. O salmista diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E é interessante que no versículo 2, ele compara, ele diz que assim como a união, a unidade é preciosa, ele faz esse comparativo com o óleo da unção. Sobre viver o propósito, sobre a vida com Deus, sobre intimidade, sobre ter uma vida onde venha fluir. E é interessante que o Novo Testamento nos ensina que uma casa dividida não prospera. Ou seja, a unidade, irmãos, é base para a gente viver uma vida com Cristo, para a gente viver uma vida dentro do propósito. Muitas vezes, irmãos, não tem como Deus agir se nós não conseguirmos ter comunhão com o nosso irmão. Porque a comunhão com o nosso irmão é um desafio e uma oportunidade, um teste para nós vermos a Deus. Porque através de um sorriso, através de um abraço, através de uma oração, através de um perdão, é uma oportunidade de a gente expressar Cristo. Através de um eu errei, me perdoa. Então a unidade, a comunhão, o relacionamento, ele é chave para uma vida com Cristo. E a grande questão é como que nós estamos vivendo, irmãos. O tema se chama Conectados. E ele tem sim um propósito de nos fazer pensar em estar conectado em todo tipo de conexão. Conexão física, né? Mas a conexão também, assim como a internet, por exemplo, isso representa. Que tipo de conectado nós estamos? Porque eu costumo dizer, irmãos, que a tecnologia, ela aproxima quem está longe. Quer um exemplo? Se você tiver um irmão no Japão, você consegue falar com ele por vídeo agora, entre aspas, sem gastar nada. Por quê? Você já tem um pacote de dados, já tem um Wi-Fi, já está pago. Então você não vai gastar mais nada por isso. Você consegue falar com um irmão que está no Japão, agora olhando no olho dele através de um vídeo, sem gastar nada mais por isso. Então, você concorda comigo que a tecnologia aproxima quem está longe? Sim ou não? Mas o grande problema da tecnologia é que ela tem distanciado quem está perto. Quer um exemplo? Momento de almoço. Um está na mesa comendo sozinho, o outro está na sala assistindo TV, o outro está no quarto no celular. Aquilo que era para olhar no olho, aquilo que era um relacionamento, aquilo que era algo precioso, muitas vezes nós descartamos e perdemos.
Então muitas vezes a tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas ela tem distanciado quem está perto. Então que tipo de relacionamento nós estamos vivendo hoje? Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós precisamos entender a importância do relacionamento de olhar no olho, de ter conversas difíceis, de pedir perdão, de sorrir, de conversar, de brincar, mas também de reconhecer erro. Porque relacionamento é precioso, é importante. E nós precisamos entender que todo momento é importante. Seja no momento bom, mas seja no momento difícil também. Não é só quando tudo vai bem, mas é quando a gente ouve um não também. Isso é precioso, porque de alguma maneira faz a gente crescer. No casamento, na igreja, no trabalho, com os filhos, com os pais e tudo mais. Eu quero ler um texto que nos ensina algumas lições. Quero falar sobre 3 lições. Sobre alguém que nos leva para perto de Jesus. Relacionamentos que nos levam para perto de Jesus. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Amém? Quem está com a Bíblia aí, diga amém. Quem vai ler aqui na projeção, diga amém. Está mais equilibrado. De manhã a maioria estava na projeção. Glória a Deus. Vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente de Jesus, bem na frente dele. E ao ver a fé que eles tinham, quem que desceu? Era quantos homens na maca? Não, quantos homens estavam na maca? 1. Mas aqui Jesus diz, ao ver a fé que eles tinham, eles quem? Depois a gente entra nesse detalhe. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus logo percebeu que eles estavam pensando, arrazoando em seus pensamentos, e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração, na sua alma, na sua mente? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos, e a multidão ficou maravilhada, admirada, e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Feche seus olhos, quero orar com você sobre essa palavra. Senhor Jesus, nós abrimos nosso coração, te damos liberdade para o Senhor nos ensinar nessa noite. Venha nos trazer, Pai, um momento de aprendizado, de edificação, mas de sensibilidade, para que o Senhor venha falar conosco, venhamos ser transformados. Nos ensina através dessa palavra que é base para hoje, para que nós possamos receber da Tua palavra como um rema, uma palavra revelada, e venha trazer transformação na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, olha para o seu irmão e diga assim: não ande sozinho, nós precisamos de pessoas. O versículo 3, irmãos, diz que vieram 4 homens, e eles pegaram aquele paralítico. Irmãos, aquele paralítico sozinho iria ter um encontro com Jesus? Aquele paralítico sozinho ia abrir um buraco no telhado, ia subir, ia descer? Não. Então uma grande lição que nós precisamos, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu sei que talvez isso pareça um sinal de fraqueza, né? Eu vou reconhecer que eu preciso de alguém, que eu preciso do Cris, que eu preciso do Josa, sim. Porque essa é uma das maneiras de Deus nos usar. Quando eu entendo que eu não estou aqui para competir, não estou aqui para comparar.
Até porque o próprio Jesus nos ensinou que aquele que vem após Ele, aquele que segue Ele, aquele que acredita nele, fará obras maiores. Nós não estamos aqui para competir, nós não estamos aqui para ver quem é melhor, mas nós estamos aqui para ser como Jesus, que os outros venham a ser melhor do que eu. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não temos dificuldade de ser fraco diante de alguém e falar, eu preciso de você, você tem algo que eu não tenho. E aqui nós aprendemos que nós precisamos de pessoas, não importa a dificuldade. Tem um telhado, não importa, não dá para passar pela porta, não tem problema. Ou seja, aqui nós vemos que quando nós temos pessoas, quando nós não andamos sozinhos, nada é impossível. Mesmo diante das dificuldades, tem alguém para nos encorajar, falar, vale a pena, não desiste não. Porque, irmãos, para aquele homem, imagina quantos fracassos ele teve na vida, quantas tentativas frustradas. E assim como ele, eu e você não somos diferentes. Mas isso nos ensina a ter pessoas, não andar sozinho, que nós precisamos uns dos outros em todo momento. Nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons. Romanos 12:15 diz o quê? Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmãos, já disse isso algumas vezes. Às vezes a gente acha que é no momento difícil que a gente vê os nossos amigos. É importante os momentos difíceis dos amigos, mas no momento de fragilidade, um momento de fracasso, um momento de tragédia, até os inimigos se compadecem. Falam, nossa, ele não merecia tudo isso. Agora no momento também de alegria, que é uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa amizade, de celebrar, porque nós não estamos para competir, ou não estamos aqui para ter inveja, mas estamos aqui para nos alegrar, para, uau, que poderoso que ele conquistou, que ele vai mais, que ele vai além. Ou seja, quando nós temos amigos bem resolvidos, amigos que nós não andamos sozinhos, vamos ser pessoas dispostas a subir telhado, vamos ser pessoas dispostas para que o nosso amigo possa estar melhor que nós, fazer coisas difíceis. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, não anda sozinho. Às vezes no momento de fracasso, às vezes no momento difícil, o nosso coração, a gente pede para isso. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu pensei em parar tudo e falar, eu não quero mais confiar em pessoas. E muitas vezes a gente acaba culpando, generalizando e culpando todo mundo por erro de um. E talvez você entrou aqui nessa noite frustrado com alguém, chateado com alguém, e por muitas vezes isso você tem culpado todo mundo. E muitas vezes é isso que o diabo quer, ele quer nos levar a um ponto, irmãos, que a gente venha fechar o coração para a gente se isolar, andar sozinho, porque a igreja não presta mais, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum amigo presta, nenhum líder presta, nenhum chefe presta, nada presta, porque é isso que nós queremos fazer, generalizar por uma frustração. Mas se nós generalizarmos, nós não vamos ter amigos verdadeiros que nos guardam, que cuidam de nós, que se importam conosco. E esse exemplo nós vemos amigos verdadeiros que estão dispostos a arriscar a vida. Amigos verdadeiros que estão dispostos a pagar um preço para que aquele amigo possa ser abençoado. É disso que nós estamos falando, quando nós nos parecemos com Cristo. Nós vamos abrir mão muitas vezes do nosso ego, abrir mão da nossa razão, abrir mão do nosso conforto, para que outros possam ser abençoados. Existe uma canção que virou uma pregação do Juliano Som que diz assim, para que os outros possam viver, vale a pena morrer. O quanto que nós estamos dispostos, irmãos, a abrir mão do nosso eu, para que outro possa ser abençoado. Quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação, do nosso status, para que outros possam avançar. Porque nós não estamos aqui para fazer algo para nós, nós estamos aqui para fazer algo para o Senhor. E o Senhor quer te usar para que outros possam ser abençoados. Então a primeira lição que nós aprendemos, não ande sozinho. Nós precisamos de pessoas. E talvez para você parece tão difícil reconhecer isso e falar que precisa do irmão. Mas na verdade isso é um sinal de se parecer com Cristo. Porque Cristo, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe 12 homens para caminhar com ele, para poder representá-lo, para poder dividir, para poder compartilhar experiências. Nós precisamos aprender com Cristo, irmãos. E é interessante que esses 4 amigos são canal de Deus, porque eles entenderam isso. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, olha para o seu irmão e diz assim, não ande com pessoas que só mostram problema. Andem com pessoas que tragam solução para o problema. Irmãos, está cheio de gente que só quer mostrar problema. Mas nós precisamos de pessoas que vêm trazer solução para os problemas. O que mais tem é gente falando, reclamando da vida. O que mais tem é crítico reclamando. Mas é interessante que nós aprendemos uma lição nesse texto. O versículo 4, 6 e 7, ele nos ensina uma lição. Primeiro 4.
ele fala que aqueles homens, vendo que estava cheio, não tinha como passar pela porta, eles começam a reclamar, começam a falar, está vendo? Mais uma vez, eu sabia que ia dar nisso, é isso que eles fazem? Não, eles não mostram problema, eles trazem solução para o problema. O que eles fazem? Não dá para passar pela porta? Então a gente vai pelo teto. A gente precisa de amigos, irmãos, não aquele que só fica mostrando problema. O mundo está cheio de gente mostrando problema. A gente precisa de amigo que vem trazer solução para os problemas. Esses 4 amigos não são aquele, olha lá, mais 4 gente replicando, que não dá, está difícil, que ninguém dá oportunidade, toda vez é a mesma coisa, que sempre está cheio, ninguém olha para ele, ninguém deu bom dia. Não, eles falam o quê? Está tudo bem, calma, não vamos se estressar, não vamos ficar frustrados, não vamos fugir, não vamos desviar, vamos fazer o quê? Não dá para passar pela porta? Então a gente vai pelo teto. Irmãos, amigos que param de só olhar para o problema e traz solução é aquele, não importa a dificuldade, a gente vai avançar. Mas sabe, em contrapartida, nós vemos aqui o versículo 6 e 7, os fariseus fazendo o quê? Sei não, hein? A Bíblia diz que eles estão o quê? Lá, arrazoando, né, no seu coração, né, pensando, quem é esse para falar que perdoa pecado? E muitas vezes, irmãos, de vez ser pessoas que apresentam soluções para os problemas, como esses 4 amigos, muitas vezes nós somos esses como fariseu, só fica criticando, só fica reclamando, só fica apontando erro, só fica julgando. Aí deixa eu te falar algo, irmãos, com muito amor. Você já reparou que os críticos geralmente são aqueles que não fazem nada? Porque enquanto 4 está trabalhando, subindo telhado, arriscando a vida, abrindo buraco, descendo pela corda, tem um monte de gente lá sem fazer nada, só assim, sei não se vai dar certo isso aí, hein? Se fosse eu, faria diferente. Mas você já reparou que o crítico geralmente é aquele que não faz nada? Geralmente quem critica é quem não está pondo a mão na massa. Então nós precisamos de amigos que não é aquele apenas aponta problema. É bom apontar problema, irmãos. É bom trazer problemas para a gente resolver. Mas não apenas trazer problemas, mas trazer solução para os problemas. Enquanto os fariseus estão aqui, quem é esse aí para perdoar pecado? Quem é esse aí para fazer isso? Enquanto tem um monte de gente criticando, tem amigos verdadeiros que estão lá pagando preço. Estão lá dando a vida, estão se entregando. Que tipo de amigo nós somos? E que tipo de amigos nós caminhamos? Porque, irmãos, crítico é aquele que nunca está satisfeito. Ele sempre vai arrumar um motivo para reclamar. E geralmente o crítico é aquele, eu faria diferente. Quem já ouviu isso aí? A pessoa falando assim, se fosse eu faria diferente. Mas pode reparar, geralmente ele é aquele que não põe a mão na massa. É tipo assim, né, na igreja. Se eu fosse do staff, eu ia pôr mais ordem nesse negócio. E por que você não é então? Se eu fosse da banda, eu ia tocar diferente. Então por que você não é? Não, se fosse eu que fosse pregar, eu não ia falar aquele negócio, eu ia falar diferente. Por que você não prega? Muitas vezes a gente gosta de criticar, tipo os fariseus aqui. Mas geralmente quem critica é aquele que menos faz. Então nós precisamos de amigos, não aqueles que só traz problema e só mostra problema. Problema todo mundo está vendo. Mas nós precisamos ser os amigos que diante dos problemas traz solução. Aqueles amigos poderiam estar lá reclamando que não tem espaço, que não dá para passar na porta. Mas aqueles amigos são aqueles que o quê? Estão procurando soluções. Esses são os amigos que nós precisamos ter. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele fala sobre a importância de nós estarmos reunidos como igreja, de andarmos juntos. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos reunir, que fala no sentido de congregar, de estar junto como igreja, como alguns fazem, né? Mas encorajemo-nos mutuamente, um ao outro, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, o que está nos ensinando? Não é trazer problema, não é só reclamar, mas é trazer solução, falar, opa, peraí, vamos nos reunir, vamos estar mais junto agora, está difícil, vamos nos unir ainda mais. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto, olha para o seu irmão e diz assim, ande com pessoas que te aproximam de Jesus e que te levam a viver um ambiente de fé. Irmãos, é interessante que esses homens, diante de um momento que aquele homem está frustrado, tenta se colocar no lugar daquele homem que está naquela maca, sem esperança, sem expectativa. E de repente o que ele faz? Aqueles homens são aqueles que levam ele para perto de Jesus. Ele não tinha acesso a Jesus, ele não chegaria até Jesus, mas tem amigos que aproximam ele de Jesus. E a pergunta que eu te faço é, será que nós somos
Alguém que tem aproximado pessoas de Jesus ou nós temos distanciado as pessoas de Jesus? E a outra pergunta é, nós estamos caminhando com pessoas que nos aproximam de Jesus? Ou nós estamos caminhando com pessoas que não têm nos tirado da presença de Jesus? Porque, irmãos, dificuldade todos nós temos, mas diante da dificuldade, qual tem sido a nossa palavra? Qual tem sido a última palavra? Uma palavra de fé. Porque, irmãos, eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino aquele homem naquela situação, muitas vezes falava, não quero, estou cansado, eu já quebrei muito a cara, eu já me frustrei demais. Mas de repente ele encontra 4 amigos que acreditam mais do que ele, fala, não, vamos que vai dar certo, a gente está com você. Tanto é que é interessante esse texto, que quando eles estão descendo pelo telhado, o que Jesus diz? Que ele ficou o quê? A fé daqueles homens. É interessante que aquele homem na maca, ele é curado, porque tem 4 homens que têm tanta fé, ao ponto de levar aquele homem até Jesus. Não é só a fé daquele paralítico, mas é a fé dos amigos, que Jesus ressalta. É interessante isso que ele nos ensina, a andar com pessoas que têm fé, pessoas que não desistem, pessoas que muitas vezes chegam cabisbaixo, mas ele faz a gente levantar. Não, Neto? Vencedores, bom dia vencedores, todo dia, né? E assim, nós precisamos de pessoas que, mesmo nos dias difíceis, irmãos, eu não estou falando sobre você somente ser positivo, não, mas eu estou dizendo de você olhar para Cristo, olhar para a cruz está vazia, vale a pena, mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor está conosco. Assim como Josa disse quase agora, mesmo nos dias onde o Senhor está em silêncio, Ele ainda está com a gente precisa crer nisso. E diante disso, irmãos, talvez vai ter momentos que não fisicamente falando, mas muitas vezes espiritualmente falando, que nós estamos como esse homem na maca, sem força, sem motivação, sem vontade, pensando em desistir. Por isso nós precisamos de pessoas de Deus que falam, não, vale a pena continuar. Agora a grande questão é que tipo de amigo nós somos? Aquele que diante de alguém que está triste, chateado, pensando em desistir, a gente fala, é assim mesmo. Ou a gente fala, não, não é assim não, vamos mudar isso, vamos orar, vamos junto num propósito, vamos junto jejuar, vamos mudar essa situação. É isso. Precisamos ser pessoas e precisamos de amigos que nos aproximam de Jesus. Que tipo de amigo nós somos? Os relacionamentos falam muito a nosso respeito, irmãos. Por isso a gente precisa ser pessoas que venham se parecer com Jesus. De que tipo de relacionamento nós estamos vivendo, porque é precioso demais quando nós caminhamos juntos, irmãos. E mais uma vez eu digo, para com essa ilusão e com essa mentira que Satanás tem colocado sobre essa geração, que você sozinho resolve tudo, nada. Um ministro sozinho aqui não faz a canção, o pastor sozinho não prega. Sabe, irmãos, nós temos uma equipe onde irmãos chegaram antes para abrir a igreja, 1h30, 2 horas antes. Teve irmãos que antes de você sentar aí limpou a igreja. Teve irmãos que estavam fazendo café. Então é ilusão a gente achar que a gente faz alguma coisa sozinho. Olha para o seu irmão aí mais lindo e fala, eu preciso de você. Você tem coragem de falar isso? Irmãos, é ilusão a gente achar que a gente não precisa de ninguém. E essa é uma das maneiras que Deus nos criou, para a gente ser humilde o suficiente para entender que a gente precisa um do outro. Não para julgar, não para apontar, não para criticar, mas para amar. E é isso que o Senhor nos ensina. E para encerrar eu quero ler um texto, quero orar a respeito disso. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13. Êxodo 17, ele conta a história sobre Moisés, que é um momento que ele está de braços levantados, uma estratégia para vencer os amalequitas. Enquanto ele está com os braços levantados, ele vence. Mas quando ele se cansa e baixa os braços, os amalequitas prevalecem, vencem. E a nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós precisamos de pessoas para estar do nosso lado, segurando o nosso braço quando as coisas estão difíceis. Vamos ler o texto? Diz assim, Êxodo 17, versículo 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. E Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina, de um monte, que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas.
Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E como resultado, Josué venceu, aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Irmãos, levanta seus braços bem alto aí. Vamos ficar 30 minutos com o braço levantado, amém? Então fica aí, não baixa não, eu vou falando. Irmãos, a história conta que no momento de batalha, Moisés ele fala para Josué: Josué, vai para a batalha, prepara um exército, que eu vou subir para o monte, Arão e Hur vai comigo. E é interessante quando ele está lá com a vara de Deus, de repente começa a batalha. Ele está com as mãos levantadas. Quando ele está com a mão levantada, o que acontece? Israel prevalece. Está cansado aí? Não, continua. Se estiver cansado, segura a mão do irmão aí. E a Bíblia diz que de repente quando ele se cansava e ele baixava as mãos, quem vencia? Os amalequitas. Então Arão e Hur, o que ele faz? Põe uma pedra para ficar mais fácil. Arão e Hur do lado, segura os braços. Então ele vence a batalha. Pode baixar a mão, senão eu vou fazer sofrendo. Mas irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos para a gente orar a respeito desse texto. Olha a importância das pessoas. Quem acha que Moisés venceu aquela batalha sozinha? Diga um amém aí. Vamos lá. Moisés venceu essa batalha sozinho? Não. Porque a Bíblia diz que quando ele se cansava, tinha 2 homens de Deus lá, Arão e Hur, para segurar as mãos dele, amém? Irmãos, entenda isso. Nós precisamos entender que nós não somos tão fortes assim. Há momentos da nossa vida que a gente está cansado. Há momentos da nossa vida que a gente não tem força. E esse é o momento que a gente precisa olhar para o lado e falar: eu preciso de você, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Eu estou pensando em desistir. É interessante que esse texto diz que Moisés só venceu porque Arão e Hur seguraram os braços dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É só por causa de Arão e Hur que Moisés venceu? Não. A Bíblia diz que lá embaixo da colina, lá no vale, Josué e um grande exército de Israel estava batalhando. Isso representa a nossa vida, irmãos. A igreja não é feita só do pastor, não. Às vezes a gente cria uma idealização, né? uma imagem de que Moisés é o cara, ele que resolve, ele é o libertador do Egito. Mas irmãos, sozinho ninguém faz nada. A igreja não é diferente, irmãos. O líder não faz nada sozinho, o pastor não faz nada sozinho, o ministro não faz nada sozinho, o líder do ministério X não faz nada sozinho. A gente precisa um do outro, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Entenda isso. Pare de usar o singular e o individualismo para dizer eu sou igreja. Não, a igreja é na pluralidade. Nós somos igreja. Ainda que Cristo habita em nós, ainda que o Espírito Santo está em nós, o que nos faz ser igreja é a pluralidade. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Talvez você entrou aqui hoje, você é um Moisés, mas sem Arão e Hur, sem Josué na batalha, sem um exército trabalhando, você não vai vencer. Talvez você entrou aqui hoje, você é um soldado daquele exército. E você precisa de um Moisés lá tá orando, você precisa de um Arão e Hur segurando as mãos, você precisa de um Josué direcionando, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não importa quem nós somos aqui hoje, mas o que importa, que nós precisamos entender é, nós precisamos uns dos outros. Diante do cansaço, diante da frustração, diante dos momentos difíceis, diante de todo momento, nós precisamos uns dos outros. É interessante que nós vemos que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, irmãos. Paulo, um grande homem de Deus, que escreveu boa parte dos livros do Novo Testamento. Mas se não fosse um homem chamado Barnabé na vida dele, para investir nele, para levar ele até os discípulos, para apresentar, para testemunhar a respeito dele, dizer, sim, eu vi, ele mudou de vida. Paulo não tinha chegado onde chegou. Às vezes a gente gosta de ver resultados, mas a gente esquece dos processos. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Igreja não se faz sozinho. Família não se faz sozinho. Nada na vida se faz sozinho. E o grande desafio é nós entendermos que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos meus irmãos. E diante disso, irmãos, a gente precisa ter um coração grato. Qual foi a última vez que você agradeceu alguém por não desistir de você? Qual foi a última vez que você agradeceu alguém por acreditar em você? Qual foi a última vez que você agradeceu alguém por falar obrigado por você continuar orando por mim? Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Eu preciso de vocês. E eu não tenho dificuldade de dizer isso.
Porque o dia que eu não precisar de vocês, não faz sentido eu ser igreja, não faz sentido eu estar aqui. Nós precisamos uns dos outros. E o que nos faz ser igreja é o relacionamento. A igreja do Senhor, ela é feita por relacionamento. Assim como nós temos que ter uma intimidade, vamos falar isso as próximas semanas, uma intimidade conectados com Cristo, vertical. Isso tem que expressar na horizontal, relacionamentos. E como que nós estamos diante disso, irmãos? Nós precisamos uns dos outros para segurar o braço, para chorar junto, para se alegrar junto, para viver experiências, memórias, não importa o momento, há momentos difíceis, há momentos bons, mas todo momento é oportunidade para nós sermos igreja, sermos família e estarmos mais unidos. Diante das diferenças é uma oportunidade para nós nos aproximarmos ainda mais. Diante das vitórias é uma oportunidade para a gente celebrar ainda mais. Mas aprenda algo. Todo momento é uma oportunidade para a gente ser igreja. Todo momento é uma oportunidade para a gente estar mais próximo. Ah, mas eu não concordei com isso. É oportunidade para se aproximar ainda mais, para a gente aprender junto. É oportunidade para se aproximar ainda mais, para a gente ser curado, para a gente ajudar um ao outro, para a gente ter humildade, para a gente reconhecer os nossos erros. Nós precisamos uns dos outros. Moisés só venceu aquela batalha porque ele não estava sozinho. Talvez você está quebrando a sua cara, meu irmão, porque você quer andar sozinho. O Senhor não te fez para andar sozinho. Olha para alguém que está do seu lado e diga aí, para de querer andar sozinho. Muitas vezes o diabo vai nos enganar querendo dizer assim, não, você consegue, sozinho você dá conta. Irmãos, eu sozinho não dou conta. Eu sozinho não consigo. Aprenda a reconhecer isso na sua vida também. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É por isso que o Senhor nos colocou diante de pessoas. Porque diante de pessoas nós somos tratados. Diante de pessoas muitas vezes nós somos confrontados. Diante de pessoas muitas vezes nós vamos ter divergências. E isso é bom. Porque na divergência a gente cresce, a gente amadurece. Mas diante desse texto nós vemos que eles estavam diante de uma batalha. Mas o que fez eles vencerem essa batalha não é porque Moisés era forte, porque Moisés estava preparado, porque Moisés orou demais. Não, o que fez eles vencerem essa batalha foi algo chamado relacionamento. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer ser como Elias. A gente quer entrar para uma caverna, se isolar, porque a gente cansou, porque a gente se frustrou, porque a gente não tem mais força, porque a gente não tem mais vontade. Mas o grande desafio é muitas vezes falar, me ajuda, procurar um amigo. Liga, seja humilde, fala, você pode me ajudar? Eu não estou bem. Isso mostra o quanto que a gente ser igreja. Nós vemos Jesus mostrando a sua vulnerabilidade desse jeito, irmãos. Enquanto a gente tentar ser o que a gente não é, a gente não vai dar conta de viver a vida, porque a gente vai tentar mostrar o que a gente não é e vai ficar alto o preço, vai custar muito caro. Por isso, aprenda a ser humilde ao ponto de dizer, eu sou frágil, eu falho, eu não sou perfeito e está tudo bem. Nós precisamos disso, porque quando nós temos um relacionamento sadio, nós não temos dificuldade de abrir o nosso coração, irmão. Falar, Sam, me ajuda aí, Sam, estou chateado. Ou chegar e falar, Neto, mano, naquele dia eu fiquei triste com você, você me perdoa? Isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, irmãos, não é aquele que nunca erra, aquele que nunca está triste, aquele que nunca discorda. Relacionamento sadio é aquele que chega e fala, Alexandre, me ajuda aí, meu. Vamos lá comigo. Vamos andar junto. Você me perdoa por aquilo lá? Quero orar com vocês, hoje é dia de ceia. E diante disso, irmãos, é um tempo de nós conectarmos. Talvez muitas mentiras veio na sua mente e, quer saber? A partir de hoje eu não ando mais com ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Como eu disse no início, muitas vezes eu disse isso. Eu não quero mais andar com ninguém, eu não preciso mais de ninguém. É uma mentira isso. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós estamos frustrados, a primeira coisa que nós queremos fazer é fugir, se isolar. Mas isso é uma das estratégias para Satanás nos destruir. Talvez você entrou aqui hoje, faz tempo que você não se conecta com nada. E eu quero te desafiar a participar de um GC da igreja, por exemplo. Se envolva com a igreja. Às vezes, eu não gosto, eu não concordo. Irmãos, mude. Às vezes você criou um preconceito, você fechou seu coração. E às vezes você está querendo andar sozinho. Mas é importante você estar se relacionando. Sabe, talvez lá atrás você teve uma frustração, você não concorda com algo. Mas muitas vezes algo até estava errado lá. E a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece. Por isso a gente precisa um do outro. Diante disso é tempo de a gente estar mais próximo. A gente reconstruir, nós estamos num ano de reconstrução. É um tempo de mudar a nossa mentalidade. Diante de tantas coisas. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser dono de ninguém, para mandar em ninguém, não. Nós estamos aqui para ser família.
E quando nós entendemos que nós somos famílias, nós estamos aqui para mudar ninguém, mas nós estamos aqui para respeitar as diferenças, e nas diferenças nós nos aproximarmos e crescermos. Irmãos, entenda isso. Eu não estou aqui porque eu quero que a partir de hoje o Fábio seja diferente, a Amanda tem que pensar igual eu, o Cris tem que mudar. Não. Nós precisamos estar aqui para entender que as diferenças de cada um podem nos ensinar algo. E diante disso a gente amadurecer também, diante das frustrações, diante dos erros, diante dos nãos da vida. Por isso que a gente possa nessa noite, irmãos, é muito precioso nós pegarmos e falar: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. É muito precioso nós chegarmos diante de Deus: ó Deus, muda a minha vida, fala comigo, desce, faz um mover. Mas muitas vezes a forma que Deus vai fazer isso, sabe como que é? Usando pessoas. O irmão que está do seu lado, num abraço, numa oração, num momento de perdão, num momento profético onde há uma palavra liberada. Às vezes você acha que o que Deus tem para você é individual e só você e Deus. Mas muitas vezes o que Deus está esperando é que você seja humilde para entender que Ele quer usar pessoas ao seu redor para te curar, para mudar o seu caráter, para te transformar, para mostrar que o Senhor não te fez para andar sozinho. Ainda que um dia você se chateou, ainda que você fechou seu coração por uma traição, mas o Senhor, o que Ele mais deseja é restaurar um relacionamento. Assim como um dia Deus tinha um relacionamento com Adão, mas por causa do pecado esse relacionamento foi quebrado. Um dia o nosso relacionamento com Deus também foi quebrado. E talvez um dia você foi alguém muito envolvido com o Senhor, servia, buscava. E eu não estou falando de religião, mas estou falando de envolvimento com Cristo. E talvez por causa de uma frustração, de uma chateação, você fechou seu coração. Irmãos, não tem como a gente estar conectado com Cristo se a gente não consegue deixar Deus usar as pessoas que estão ao nosso redor para nos conectar como família, como igreja. Não existe igreja sozinho, não existe pastor sem rebanho, não existe ministro sem uma banda, não existe um staff, um diaconato sem equipe, não existe uma igreja sem pessoas. Não existe família sem um cônjuge, não existe família sem filhos, porque tudo é gerado, precisa um do outro. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Eu quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.